Então vamos nesse instante, fechando nossos olhos, serenando a nossa mente, buscando sentir a harmonia desse ambiente, a serenidade que a música trouxe, a harmonia, a paz. Que possamos nesse instante sentir a presença do nosso mentor amigo, esse companheiro querido, nosso mentor espiritual, feliz por estarmos mais uma vez aqui reunidos. A cúpula espiritual desta casa que abre suas portas para que possamos estar aqui em aprendizado, em luz, em serenidade. A nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que amorosamente nos envolve no seu colo de mãe e nos fortalece a caminhada. E pedimos à Mãe querida que possa nos levar até Jesus, seu Filho, nosso Mestre, nosso amigo, nosso companheiro querido que tantas vezes chamamos em nossas preces e orações. Obrigado, Mestre, por todo o amor que nos envolve, por tudo que fizeste por nós e ainda faz. E principalmente por nos mostrar os caminhos que nos levam a Deus, nosso Pai, através dos seus ensinamentos. E diante do Pai, nós agradecemos imensamente a oportunidade da vida, o pão espiritual e material de cada dia, o que temos e o que somos. Agradecemos imensamente com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai. Boa noite a todos. Meu nome é Dina. Sou tarefeira desta seara bendita, que Jesus possa nos envolver hoje, nos trazendo seus ensinamentos e nos auxiliando na nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas sim, quando orares, entra em teu aposento e fechada a porta, ora a teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê o que passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como gentis, pois que cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro, antes que vos peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre como nós oramos. A gente sabe que o nosso momento de oração, às vezes a gente só lembra de orar nos momentos em que está passando dificuldade, né? Quantos de nós têm o hábito de orar pela manhã e pela noite, ou mesmo durante o dia, agradecendo, né? Porque a prece, ela tem 3 fatores: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus pela nossa existência, por estarmos aqui, por tudo que Ele nos dá. Pedir é o que nós mais fazemos, né? Todos os dias. Quando a gente lembra de orar, é porque nós estamos necessitando de alguma coisa. Então a gente faz esse pedido. E agradecer. Quantas vezes nós agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, por estarmos vivos, por estarmos aqui reunidos,
por uma graça recebida, pelo pedido atendido. Quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes será que nós não fizemos como gentis, que na época eram as pessoas que eles não eram considerados judeus, então eles chamados de gentis, que repetimos a mesma oração diversas vezes, sem sequer saber o sentido de cada frase? Repetimos pensando que a repetição dela vai nos favorecer no que nós pedimos. Quantas vezes nós repetimos? Diversas vezes a mesma prece, sem sequer prestar atenção no que nós estamos falando. Deus, Ele já sabe do que nós necessitamos, mas não é por isso que não precisa que nós busquemos a Ele para que as coisas se realizem. E às vezes a gente pede e vem uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque a gente não entende as respostas de Deus. A gente quer exatamente como a gente pediu. Então eu quero que Ele... Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Não é... Eu quero um carro vermelho com rodas pretas que tenha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estou dando exemplo de uma coisa material pra gente... Aí vem um carro azul, né? E a gente acha ruim, porque não foi aquilo que a gente pediu. Mas era aquilo que nós estávamos necessitando no momento, porque Deus sabe da nossa necessidade. E quando a gente pede a Deus, nós pedimos as coisas que nós necessitamos materialmente ou pedimos a Ele força para suportarmos o que está acontecendo? E às vezes o que Ele faz? Ele nos mostra caminhos. Ele não vem simplesmente entregar, ó, vai por aqui. Ele nos deixa livre para escolhermos o que nós queremos fazer. Mas cada um de nós que já estamos aqui, nós temos o conhecimento dos ensinamentos de Deus e de Jesus. E sabemos o caminho certo a seguir. Só que às vezes as situações e os sofrimentos das nossas vidas nos levam a, às vezes, até ficar descrentes das coisas. E nem sequer oramos para nos fortalecer. E às vezes, num momento de muito desespero, nós acabamos fazendo o que eles falam aqui, orando em voz alta para que todos possam nos ouvir, né? E nos glorificando de estarmos orando. Querendo mostrar que nós confiamos em Deus, que nós oramos, que nós somos fervorosos e estamos ali orando. Vamos aos templos, oramos. Mas o quanto realmente nós nos colocamos em sintonia com Deus? Eu ouvi uma palestra do Haroldo hoje, e ele disse que uma vez um jornalista perguntou para a Madre Teresa de Calcutá: quando a senhora está em prece, o que a senhora fala para Deus? Ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E Deus, o que ele fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Né? Então, olha o exemplo que nós temos. E às vezes a gente passa horas lendo orações, né, e buscando palavras bonitas para chegar a Deus. E o que mais importa é o nosso sentimento, né? Que a gente coloca naquela hora da nossa prece. É o momento em que nós nos conectamos com Deus. É o sentimento que nos liga a Ele. Não é a palavra. Não é a palavra bonita, não é nada, não é gestos, não é nada disso. Porque Deus sabe o que passa no nosso coração. Se eu simplesmente parar e pensar em Deus, é uma prece. Ele está me vendo ali, né? E como a Madre Teresa, ele está me ouvindo. Desculpa. Então, às vezes é difícil a gente entender o ligamento com Deus. A gente fica procurando um monte de coisas, um monte de coisas para fazer, e no fim Ele está ali, sempre do nosso lado, nos ouvindo. E Ele vai nos mostrar o caminho que nós necessitamos seguir.
Porque não é o caminho que nós queremos seguir, é o caminho que nós necessitamos seguir. Porque nós estamos aqui em aprendizado e para evoluirmos. Essa é a oportunidade da reencarnação, para que a gente possa evoluir. Então, às vezes, as coisas não vão ser como a gente quer. Vai ser como a gente precisa viver para seguir em frente. Vai ser o que precisa acontecer para que a gente vá em frente. E o nosso momento na prece, se a gente se conectar com Deus mesmo, através do pensamento, a vontade da conexão com Deus, a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa. Pode não vir naquele momento, mas ela virá. Porque Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele precisa que a gente vá até Ele, para que Ele reforce ainda mais tudo isso em nós. O que tem mais aqui? Mas quando vocês puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Se não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará. A oração mais completa que nós temos foi a que Jesus nos deixou. Ela é simples, objetiva, e traz tudo o que nós precisamos falar com Deus. Vocês já analisaram cada frase do Pai Nosso? O que nós estamos pedindo a Deus ali? O que Deus nos traz? Nós louvamos, pedimos e agradecemos. São palavras simples que nos conectam com Ele e nos trazem exatamente o que nós precisamos. E tem uma frase do Pai Nosso que fala assim: perdoe os nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoe nossas ofensas. Percebe a profundidade do que nós estamos pedindo ali? E quantas vezes a gente pensa quando temos que perdoar alguém? Quantas vezes a gente se coloca para perdoar? E toda vez que oramos o Pai Nosso, nós pedimos para Ele: perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando Ele fala aqui que a gente, se tiver alguma coisa contra alguém, no sentido até de perdão da pessoa, para que a gente possa nos libertar desse sentimento que tanto nos prende, que é mágoa, que é não perdoar, para que nós sejamos perdoados também, porque nós estamos aqui em aprendizado. Todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo às vezes fala a palavra que não era para dizer, se sente arrependido. Nós estamos aqui. Todos nós temos os nossos momentos em que nós falamos: puxa vida, não devia ter falado aquilo. Puxa, por que eu fiz aquilo? Né? E às vezes tem um sentimento que nos breca através do arrependimento, que é o nosso orgulho. Então a gente pensa, se arrepende, mas não tem aquela humildade de pedir desculpas e perdão. Né? Então, quando a gente ora, ele também fala aqui, ele conta, né, que no altar subiram 2 homens, um publicano e um fariseu. O fariseu, ele era um grupo de judeus devotos ao Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eram os fariseus. E o publicano era aquelas pessoas que cobravam os impostos naquela época, dos romanos. Então, eles eram mal vistos, até chamados de ladrão, eles eram os pecadores para as pessoas, né? E os 2 subiram no altar. Então, o fariseu começou a oração dele: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo que tenho. E a prece do publicano? Ele nem levantava os olhos, nem chegava tão perto do altar. Ele batia no peito e dizia: meu Deus,
se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse voltou para casa glorificado, e não o outro, porque todo o que se exalta será rebaixado, e todo o que se humilha será exaltado. E quantas vezes, nós deixamos que o orgulho tome conta de nós estarmos fazendo alguma coisa, e deixar que isso nos segue, tirando a humildade dos nossos atos, das nossas palavras com as pessoas. Esse erro também nós cometemos, porque nós estamos aqui, como eu disse, em aprendizado. Mas nós podemos simplesmente, nessa história que Jesus nos passa em Lucas, quando nós vamos orar, nós somos um fariseu ou somos um publicano? Essa é a nossa reflexão. Quando nós vamos orar? Então, quando nós oramos, a gente não precisa se colocar em evidência, em querer aparecer para todo mundo que nós estamos orando. Mesmo que nos templos em que a gente frequenta, seja uma igreja, seja um templo de umbanda, qualquer lugar que você frequente, seja a casa espírita, quando você vai orar, você não precisa ficar na frente do altar glorificando o que você faz. Tem a história de Jesus, dos primeiros lugares, Quando você entra num centro, num lugar, você vai nos primeiros lugares ou você vai buscar o último? Vai ser humilde em frente a Deus, nosso Pai. Saber que nós precisamos dele e que nós somos humildes no nosso aprendizado de amor e de luz. Então o orgulho às vezes nos cega, faz com que a gente pense que é melhor, porque nós estamos fazendo tal atitude, Então muitas pessoas fazem doações, fazem grandes eventos e põem isso em evidência em todos os lugares. Mas a gente conhece também pessoas que sempre auxiliam e nunca apareceram em lugar nenhum, São aquelas gotinhas de cada rua, de cada bairro, de cada cidade, que generosamente vai e auxilia quem precisa. Então, essas gotas de ajuda, humildemente, sem aparecer, é que fazem o oceano de bênçãos de Deus, nosso Pai. E ele fala, não queira orar demasiadamente, repetindo muitas palavras, porque não será pela palavra que será atendido, mas pela sinceridade delas. É necessário orar com o coração purificado, ligado à caridade. Orar com humildade, examinando os nossos defeitos, não os defeitos do outro. E as qualidades dos companheiros e não os defeitos dos outros, A nossa oração, quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos nos ligando com as forças sublimes de Deus. Então, quanto mais sincero, mais com vontade e mais pura for a nossa prece, mais nós sentiremos aquela sensação de alívio e de paz que Jesus e Deus nos traz. Nós estamos conectados com Ele, com a sublimidade dele, com toda a sua luz e o seu amor. E toda a prece bem sentida, ela requer silêncio e intimidade. Quando a gente orar, que a gente possa buscar um lugar de paz e serenidade e realmente nos conectar com Deus. Humildemente nos conectar com Deus. Não precisa repetir muitas palavras. A Madre Teresa de Calcutá deu um exemplo fantástico do que ela faz. Quantas vezes nós não precisamos falar nada também em nossas preces? Simplesmente naquele momento nós pensarmos em Deus, em Jesus, pelo que nós estamos passando, e Ele nos auxilia.
Então, a oração é um vínculo entre o Criador e a criatura. Quando nós oramos, nós abrimos um canal de comunicação com Deus e com a espiritualidade superior. Então, nós vamos buscar essa luz e essa sintonia com a espiritualidade superior. E o Pai Nosso, como eu disse, ele representa a oração mais completa que existe, né? E ele é um instrumento básico para a nossa ação na vida. A oração deveria ser um ato, como a gente se tornar um hábito, mas não com palavras repetitivas, para que a nossa mente se acostume com o momento da prece. Que a gente sinta aquilo como parte de nós, sempre, todos os dias, de tentar buscar o momento da prece. Nos conectar para que a gente possa realmente receber as bênçãos de Deus e de Jesus. Ou os bons espíritos, né? Cada um tem a sua maneira de orar e buscar aquele que lhe traz a satisfação e a energia necessária. A oração no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que é só sobre preces. Então tem preces para diversas situações e preces para as outras pessoas também. Porque nós sabemos o quanto é importante, né, a prece para auxiliar alguém. E muitas pessoas vêm até nós pedir nossas preces, não é assim? Ah, reza por mim. Ah, por favor, tem uma pessoa que está doente. Dá para você fazer uma oração. O que acontece? A força do nosso pensamento no momento da prece vai levar a nossa vibração de amor para essa pessoa. E essa pessoa, se ela estiver conectada conosco, ela vai sentir esse amor a envolvendo. Porque o nosso pensamento é muito forte, tem uma força muito grande em vibrações. Quando a gente vibra coisa boa por uma pessoa, a outra pessoa ela sente naquele momento essa vibração. E infelizmente também acontece quando a gente não vibra coisa boa, porque também chega na outra pessoa, né? Mas o que nós buscamos quando alguém nos pede uma prece para melhorar, para ficar bem, ou que está adoentado, quando o nosso pensamento se liga com aquela pessoa e emana de nós esse sentimento de que ela fique boa, que leve saúde, leve paz, fortalecimento, esse pensamento, ele tem uma força que vai chegar até essa pessoa. Então, quando a gente vê essas pessoas em grupo fazendo oração, então tem uma força muito grande a oração. Quem assistiu o Nosso Lar, não sei se vocês já assistiram, viram que o André Luiz tinha uma única pessoa que orava por ele, que era uma senhora que ele atendia de vez em quando gratuito, o marido dela. Quando ele foi naquela janelinha lá, né, ver para ver quem que orava por ele, só tinha essa senhorinha. E olha que importante que era a prece só dela. Ele recebeu a prece só dela. O quanto mudou e ajudou ele onde ele estava. Então, tanto para encarnado como desencarnado, a nossa prece é muito importante, né? Desde que ela é feita com o coração, com sinceridade, né? Com a sinceridade do amor mesmo, do sentimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles têm um capítulo que é só de preces, é o último capítulo, acho que é o capítulo 28. Ele começa com a prece essencial, que foi a que Jesus nos ensinou, que é que eles põem como a oração dominical. O dominical significa que é relacionado ao Senhor, ou do Senhor, né? Não tem assim a ver com o domingo, vamos dizer assim, dominical, né? É dominical porque é uma oração referente ao Senhor. Então tem muitos lugares que falam oração dominical, que é o início da nossa prece, do nosso dia. Então a oração no Senhor, referente ao Senhor. E o Pai Nosso, ela é colocada logo em primeiro lugar, como a prece, né? Então a gente vai, ela só pode substituir qualquer outra prece, porque ela traz tudo, né? Então, Pai Nosso que estás no céu. Deus não está em todos os lugares, né?
Santificado seja o vosso nome. Quanto nós santificamos e somos santificados pelo nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. É aí nesse momento que nós precisamos do reino de Deus dentro de nós. E só nós podemos buscar. Só nós podemos criá-lo dentro de nós. Mas seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por isso que as respostas vêm conforme nós precisamos. A vontade dele prevalece, porque ele sabe de cada um de nós e o que nós precisamos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que nós estamos pedindo? Que nós temos saúde, força, trabalho para conseguir o nosso pão, tanto material quanto espiritual. Então que a gente tenha essa força, essa determinação de buscar o nosso pão. Aí vem, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós já comentamos. Mas, como que é a última frase? Esqueci, me deu branco. Não nos deixeis cair. Por quê? Quando Jesus ensinou essa frase, ele sabe que é difícil a gente não cair em tentação, né? Em diversos momentos da nossa vida. Então, no Pai Nosso, a gente pede, não nos deixeis cair em tentação. Porque a tentação está aí, em todo lugar. Nós somos tentados a diversas coisas. Então, ele já colocou, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Né? Tem algumas pessoas que complementam, né? Principalmente do que há dentro de nós. Quando ele fala livrar-nos de todo mal, ele está sendo amplo em tudo. Tanto o mal que vem do exterior, quanto o mal que sai de nós. Nós estamos pedindo para ele nos livrar de tudo isso. Então, quando nós orarmos, que a gente possa prestar atenção nas frases, no que nós estamos pedindo naquele momento. E que nós estejamos sintonizados e conectados com Deus. Quando a gente faz a prece antes de dormir, se a gente faz a prece já deitado, a gente não termina o Pai Nosso. Né? Tem gente que consegue terminar o Pai Nosso aqui, dormir, deitado já, desse friozinho aí, não é? Você começa Pai Nosso que está no céu. Aí você nem lembra, mano. E de manhã, sim, antes de levantar, a prece pode ser feita, porque você desperta e já começa com a prece. Agradecendo a oportunidade daquele dia. Aí fica mais fácil. Mas antes de dormir, o ideal é que a gente faça como eles falam aqui. Se recolha no cantinho, no silêncio e faça a nossa prece antes de dormir. Né? Para que nosso espírito possa ir em lugares em que há o aprendizado, a serenidade e a paz. Nós possamos durante a noite, né, também aprender, também auxiliar, também trabalhar. De uma forma, nos colocarmos menos a serviço de Deus, em todos os momentos. Certo? Tem acho que dá tempo de ler. No programa do Haroldo também, eu achei muito interessante, ele pegou uma prece que a Maria Dolores, o espírito de Maria Dolores fez, o Chico Xavier que psicografou, num livro que chama Antologia da Espiritualidade. Chama Agradeço o Senhor. Então ela começa assim. Agradeço o Senhor quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me desse a percorrer. De outras vezes, imploro favores entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim que se me florescesse na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão, por guia que me inspire a buscar-te.
Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me e em tudo o que preciso. Não me escutas as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deve, não me atendas, Senhor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então vamos com essa prece da Maria Dolores, agradecendo imensamente a oportunidade que nos foi dada, do aprendizado, do fortalecimento, da luz. Que Jesus nesse momento possa nos envolver com seu amor e que Deus, nosso Pai, possa colocar suas mãos adivosas sobre nós, nos amparando, nos auxiliando e nos guiando no caminho da evolução espiritual. Aproveitamos esse momento, Senhor, para também doar o que há de melhor em nós, em vibrações intensas de amor, de paz e de serenidade, que serão levadas pelos nossos amigos espirituais, aonde é mais necessário neste momento. Agradeço imensamente pela oportunidade, que Jesus nos envolva e repetimos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.